tema, o semeador, ele está muito presente nas questões nossas, porque Jesus precisava ensinar, precisava explicar, precisava disseminar a informação, e ele encontrava dificuldades, como até hoje tem, de chegar nas pessoas aquilo que as pessoas precisam saber e não conseguem aprender. Quando reencarnamos, nós iniciamos a nossa jornada num cérebro completamente zerado, que foi produzido pela nossa mãe a partir das células de divisão celular, e a partir daí ele nasce repleto de espaços, mas carente de conhecimento, de informações. Então, desde a hora que nós estamos lá iniciando a gestação dentro do ventre materno, até o momento que nós nascemos, vamos aprendendo, vamos desenvolvendo as nossas capacidades físicas, o movimento, vamos aprendendo a linguagem, vamos aprendendo a raciocinar, vamos aprendendo a pensar. Todo esse processo vai preenchendo de informações e nós não sabemos quase nada do que tem no mundo, porque o mundo é muito amplo. E Jesus, está cortando? Está cortando. E Jesus tinha essa preocupação. Ele precisava ensinar, e ensinar como, se as pessoas não sabiam. E ele tinha que criar uma metodologia. Então ele utilizou de uma das metodologias mais eficientes que a pedagogia tem, que é de você fazer o aprendizado baseado nas situações do dia a dia. Se nós formos observar, muitos educadores, até deste século aqui, utilizam muito desse método. É um método muito eficiente. Nós ensinamos baseados nas situações que as pessoas vivem, porque daí o conhecimento dela fica bem fixado. E Jesus tinha essa estratégia, ele usava dessa didática do ensino. Ele queria que as pessoas vivenciassem situações do dia a dia, por isso que ele fazia isso em formato de parábolas, sempre contando histórias que eram parecidas, para indiretamente as pessoas pensarem sobre aquilo. E ele utilizava exemplos do dia a dia. Então é muito comum nós vermos o semeador, a viúva, o bom samaritano, as produções de vinho, o peixe, todas as situações. Por quê? Porque era aquilo que os moradores da região entendiam e compreendiam por fazer parte do seu dia a dia. Então ele pegava um determinado tema, contava uma história associada a ela, para que as pessoas lembrassem, porque não havia a leitura. Eu não sei o percentual, mas a grande maioria da população naquela época não sabia ler. Como que a gente vai ensinar alguém se essa pessoa não é capaz de ler? Por exemplo, todos nós aqui lemos, então nós recebemos informação de vários caminhos. Nós pegamos um texto, recebemos isso da rede social, recebemos isso do WhatsApp, vemos o cartaz na rua. Então as mensagens são fixadas em nós pela leitura, mas imagina isso 2000 anos atrás, uma situação de pobreza terrível, sendo que não havia escola formal, quem ensinava eram só as religiões, então eram pouquíssimos os que estudavam, e dentro daquela população judaica toda, e dentro daquela população havia pequeno grupo de pessoas que sabia ler e escrever. E os romanos, que eram os esclarecidos, que estavam lá, mas como ocupantes daquele espaço, tirando ali daquela localidade todo o possível para eles se manterem. Então quem conhecia, quem era capaz de ler e entender, era muito pouco. E Jesus, sabendo disso, utilizava de histórias. Então ele começa essa daqui, que foi escrita pelo Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9, que ele fala, contando o dia a dia. Então, Mateus começa escrevendo o seguinte: naquele dia, que devia ser um dos dias em que ele, saindo Jesus de casa, então ele começava logo cedo a contar qual era o caminho de Jesus. Assentou-se à beira do mar. Então ele, mais Jesus e mais os outros foram para a praia, certo? Sentaram na beira do mar e viram muitas pessoas. Jesus fazia isso, quando ele chegava as pessoas iam se amontoando. Bom, ele queria conversar com essas pessoas, mas como é que a gente conversa com alguém na praia? É muito difícil, porque quanto que a gente consegue chegar em termos de som para que as pessoas ouçam? Jesus então fez o quê?
entrando num barco, pegou um barquinho, entrou no barco, se assentou no barco, ou seja, puxou o barco para dentro do mar, uma determinada distância, e toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus fez o que? Ele fez como se fosse um auditório, né? Ele foi para o barco dentro da água, todas as pessoas ficaram em pé na praia. E aí ele começou a falar, começou a contar. E ele falou muitas coisas, por parábolas, histórias. E essa especificamente ele diz assim: eis aí que o semeador saiu a semear. Então quem que é o semeador? O semeador é aquele que planta, é o agricultor. Ele saiu a semear. O que é semear? É jogar a semente na terra. Depois de arado o terreno e revirado a terra, deixando ela fofa, jogam-se as sementes, cobre com terra, espera a chuva para fazer as coisas nascerem. E quando semeava, uma parte dessas sementes caiu junto da estrada. O que nós temos na estrada? Na estrada tem a terra pisada, a terra dura. As sementes que ali caíram foram o quê? Elas foram comidas pelas aves do céu. Vieram as aves do céu e as comeram. Ou seja, não deu tempo daquela semente virar planta. As aves vieram e as comeram. Outra parte, porém, caiu em pedregulho. Então, terra misturada com pedra, onde não havia muita terra. E logo nasceu. As sementes brotaram. Só que, porque não tinha muita terra, o que aconteceu? Mas, saindo o sol, a queimou. Por quê? Porque não tinha raiz, ela secou. O princípio da planta puxar a água de baixo, né? Nós percebemos que o Mateus escreve de uma forma bastante complicada, né? Muito difícil entender o texto bíblico. Ele vai escrevendo de uma forma bastante confusa. Por isso que tem alguns historiadores que falam, né, que o Mateus ele tinha um distúrbio bastante grande, né? Muita gente considera ele como um portador de espectro autista. Por quê? Porque ele raciocinava de uma forma que o pensamento ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Típico do autismo, que hoje a gente sabe que tem essa dificuldade de expressar o pensamento. E o Mateus provavelmente era autista, ou tinha algum nível do espectro autista. Então, que não tinha raiz, secou. Outra igualmente, ou seja, uma outra parte, caiu sobre os espinhos, porque nessa terra também tinham ervas daninhas que tinham espinhos. E que cresceram e a sufocaram, ou seja, o espinho não deixou a planta crescer. Conforme ela foi crescendo, o espinho impediu, sufocou a planta. Outra, enfim, caiu em terra boa, caiu na boa terra e deu fruto. E esse fruto rendia o quê? A 100, a 60 ou a 30 por 1. Então o que o Mateus está querendo dizer? Que a cada grupo de sementes jogadas, daquele montante 100% dava, o outro dava só 60% e o outro dava o que? 30%, ou seja, nem todas germinavam. E finaliza dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. O que ele quer dizer com isso? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ele quer dizer o seguinte: quem é capaz de entender, vai entender. Quem não for capaz de entender, não vai entender. E ele faz um trocadilho também com o ouvir e o escutar. Normalmente a gente ouve um monte de coisa, mas nós não escutamos, porque nós só escutamos quando a gente põe para dentro. Então, milhares de informações entram no ouvido e saem pelo outro, ou seja, nós ouvimos, agora aquilo que fica dentro de nós é aquilo que a gente dá, realmente guarda, que é a nossa escuta. Então ele falou: olha, quem tem ouvido de ouvir, vai ouvir. Agora quem não tem, não adianta. Então quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Ou seja, entenda o que eu estou falando. Mais à frente, o Mateus continua, agora no capítulo, no versículo 18 a 23, ainda falando sobre essa parábola, no mesmo capítulo. E ele agora explica um pouquinho para a gente o que Jesus quis dizer. Então lá, inicialmente, era o texto de Jesus. Aqui já é o texto do Mateus. É o Mateus que faz essa explicação. Atendei, ele fala para as pessoas, então olha, atendam, pois vós outros, ou seja, as outras pessoas que não estavam ouvindo, a parábola do semeador. Ou seja, prestem atenção na parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, então a palavra do reino são as palavras proferidas por Jesus, que se refere ao reino de Deus. Jesus também não conseguia encontrar uma palavra melhor do que reino. Por quê? Porque o sistema político deles, dominante na época, era baseado em reis e rainhas. Então ele coloca, a palavra do reino. Se ele nascesse hoje, ele falaria de uma república, ele falaria de uma democracia.
Mas não, ele falava do reino, por quê? Porque era a informação que ele tinha. Bom, quem ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal, ou seja, vem aquilo que é ruim e arrebata o que foi semeado. Ou seja, a pessoa que ouviu, mas não entendeu, as coisas do dia a dia, que são maldosas, vem e tira dele o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada, ou seja, ele recebeu a informação, ele coloca o aprendizado à disponibilidade dessa pessoa, mas a pessoa não guarda para si. Então é como que a semente que caiu na beira da estrada, e vieram as aves e levaram, e veio o tempo e levou, e veio o sol e queimou. Quem é a semente? Mateus considera a semente como sendo Jesus. Jesus é a semente lançada, só que nós que estamos semeando não pegamos a semente. Mas o que recebeu a semente do pedregulho, ou seja, aquele que recebeu a semente, mas tem outras questões, este é o que ouve a palavra que Jesus falou, que é a semente, logo a recebe com alegria, então ele fica muito feliz com aquilo que Jesus fala para ele. Porém, não tem em si raiz, ou seja, ele não tem estrutura para compreender e aplicar aquilo, sendo de pouca duração. Então ele fica muito feliz com o aprendizado, só que o aprendizado passa rápido, ele não guarda para si. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição, ou seja, a vida, a vida nossa é completamente repleta de tribulações, de perseguições, de dúvidas, de incertezas, de atritos. Quando vem então tribulação, perseguição, por amor da palavra, ele estava dizendo o quê? Aqueles que eram perseguidos por seguir a palavra, seguir quem? Jesus. Então logo se escandaliza. O termo escandalizar eles usavam naquela época para tudo que dava errado. Tudo que dava errado eles chamavam de escândalo. Tá certo? Então por isso que essa pessoa logo se escandaliza, ou seja, ela não aceita mais aquilo, ela simplesmente não guarda isso para si. E o que recebeu a semente entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, porém, aos cuidados deste mundo e o engano das riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Ele está colocando que, por questões do dia a dia, as pessoas não conseguem utilizar isso em função do modo como vive. Não deixam os antigos hábitos para poder seguir, e aí com isso sofre. Então fica infrutífera. E o que recebeu a semente em boa terra, bom, esse sim, esse é o que ouve a palavra e a compreende. E dá fruto. E o que o Mateus quer dizer com a gente pegar uma palavra, compreender e dar fruto? Eu sou capaz de utilizar no dia a dia, passar adiante, ensinar para alguém. E isso produz 100, 60 ou 30 por 1, ou seja, de tudo que eu aprendi, eu consigo ensinar 100%, 60% ou 30%. Então, quando a gente pega esse conceito, a gente percebe que Jesus estava buscando fazer o quê? Dar um significado para a sua existência, a sua passagem aqui na Terra. E aí dá para, através dessa palavra, a gente entender várias coisas. Primeiro, qual era a missão do Cristo? O Cristo veio para a Terra para fazer o quê? Ele veio aqui para revelar as leis divinas à humanidade. Porque ele veio complementar tudo aquilo que estava no Velho Testamento, que não era claro o suficiente para ser entendido. Ele veio para dizer como é que funcionavam as leis divinas, veio contar mais sobre isso. O propósito de Jesus, nos ajudar, nos contribuir para o nosso progresso, seja material e espiritual. Porque quando nós usamos os preceitos religiosos, nós produzimos o melhor resultado da nossa vida. Muita gente fala assim, mas a nossa vida só deve ser buscada do ponto de vista espiritual. Não, O cristianismo prega duas vertentes. Uma, cuide bem do seu corpo, cuide bem do seu espírito. Desenvolva esse espírito, mas cuide bem do corpo também. Porque esse templo em que você vive, se ficar prejudicado, você não consegue mais viver aqui. Então temos que cuidar bem sim das coisas materiais, para que nós tenhamos um local para viver e para experienciar a nossa vida. Porque sem o corpo a gente não consegue ficar aqui. Sem o corpo nós vamos desencarnar. Então, aprenda a cuidar do corpo, aprenda a cuidar do espiritual aqui. O método dele era o quê? Parábola. A parábola é uma historinha, uma narrativa alegórica e transmite sempre uma mensagem direta, comparando situações do dia a dia. Para quê? Para que a pessoa possa pensar sobre ela. Então ele usa uma didática realmente muito interessante. Ele não entrega para a pessoa decorar, ele faz com que a pessoa pense.
E Jesus tinha aí uma motivação, e a motivação dele era esclarecer melhor os ensinamentos, o que são as leis divinas, e se fazer compreender. E tanto que ele utilizou de conceitos bastante sólidos, que até hoje, lendo, nós compreendemos, ou seja, e ele usava dessa estratégia toda como uma justificativa, por quê? Porque não havia maturidade espiritual naquela época para as pessoas compreenderem. Então eram pequenas historinhas, para quê? Para ele lembrar, para ele pensar e principalmente passar adiante. Então na reunião da casa, no encontro do jantar, no dia seguinte, no final de semana, passar essa informação adiante para quem? Para quem não teve a oportunidade de ouvir as palavras ditas por Jesus. Então a palavra do semeador, ela junta todos esses caracteres que são predominantes o quê? Na nossa vida, no ser humano. Então facilita para a gente conhecer a si mesmo e permite que a gente se coloque num patamar adequado à nossa condição espiritual. E Jesus, quando fez essa parábola, ele nos divide em 4 categorias ou 4 possibilidades. Ele disse o seguinte: cada pessoa pode ser 4 situações, pode estar em 4 situações diferentes. Pode ser aquela situação em que nós continuamos à beira do caminho, ou seja, eu rejeito a semente divina. Então é aquela situação que o aprendizado vem e eu simplesmente rejeito. Não vou fazer isso. Olha, não pode fazer errado. Não, eu vou continuar fazendo. Não pode fazer mal para os outros. Não, eu vou continuar fazendo. Ou seja, eu rejeito. Essa é a semente que caiu à beira da estrada, ou seja, ela foi jogada, foi lançada, mas ela não germina, ela não muda a pessoa. Pode ser, o outro número 2, aquele que nós permanecemos nas pedras, ou no pedregulho. E aí o que Kardec fala? Que são as pedras da imperfeição, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, e isso impede o nosso crescimento. Então, quem impede a gente de proliferar isso são os nossos próprios, as imperfeições, os nossos maus hábitos, né, os nossos problemas que nós temos que lidar com a situação do dia a dia. Ou então, a gente permanece nos espinhos, e o Kardec coloca 4 grandes grupos de espinhos. A nossa vida, ela pode ter 4 tipos de espinhos. E o que é o espinho, né? O espinho é aquilo que me cutuca, aquilo que me machuca. É aquilo que, se eu estou junto, eu vou me ferindo. Então Kardec coloca que nós temos 4 grandes espinhos na existência humana. O orgulho nosso, que não deixa nós baixarmos a nossa bola, achando que nós somos melhor que os outros. Então o orgulho faz com que a gente sofra, isso nos cutuca. O egoísmo, que faz com que eu pense mais em mim do que nos outros, então eu quero para mim e o outro que se dane, por isso que devolve esse cutucão. A vaidade de eu achar que eu sou melhor e que eu mereço mais, que portanto eu sou o mais adequado, o mais perfeito, o mais bonito, o mais simpático, o mais agradável. Então eu olho com vaidade para as coisas. E aquilo que é relacionado à ambição, ou seja, eu querer ter coisas que eu não tenho, a inveja, buscar tirar dos outros aquilo que não tem, tentar de um jeito pegar o que não é meu. Então, quando a gente percebe nos espinhos, temos essas 4 possibilidades, e todas elas trazem para a gente o quê? O abafamento da semente divina, ou seja, não deixa proliferar aquilo que Jesus ensinou. E nós temos o de nível 4, que é aquela pessoa que abre a mente e o coração para essa chamada boa nova. Jesus falava, sobre a boa nova. Só que para nós hoje já não é tão boa nova assim, já tem mais de 2000 anos, que isso vem sendo falado. Então já não é tão nova, como muita gente fala, mas é aquele que trilha o caminho do bem. E Jesus complementa mais à frente dizendo essa frase, que é muito utilizada: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo que ele vai liberar todas as pessoas das suas mazelas, mas ele está querendo dizer aqui que ele mostra qual é o caminho para chegar lá na divindade. Ou seja, pela vivência dos ensinos que eles produzem, que Jesus faz, nós produzimos resultados, que são: eu deixo do jeito que está e não faço nada, eu consigo melhorar algumas coisas, mas a imperfeição me impede ainda de tomar consciência de mim mesmo e fazer tudo o que é preciso, eu me lido mal com os outros e sofro as consequências disso através dos espinhos, dos problemas, dos entraves, dos embates da vida. Ou então eu abro a minha mente e coração e aceito
que a gente tem que seguir um caminho e que esse caminho vai me trazer resultado bom. E isso que ele coloca como sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar a Deus se não passar por essa trilha, né, da semeadura. Ou seja, todas essas etapas. Ou seja, conforme a gente aprende, a gente produz resultado. E quanto mais a gente compreende, mais nós aceitamos. E todo esse nosso esforço desenvolve o quê? A reforma íntima. E o Kardec vai indo aí, ele complementa, ele pega no item 6 e fala assim, logo em seguida, né, naquele capítulo lá, ele faz uma comparação dessa parábola com os espíritas. Eu achei bem interessante, porque o Kardec já percebeu naquela época que os espíritas também eles faziam parte de várias categorias. E hoje, né, os frequentadores da casa espírita não são diferentes, somos pessoas como éramos antigamente. Então o Kardec diz assim: a semente caída na beira da estrada simboliza os espíritas que se apegam só aos fenômenos mediúnicos, ou seja, a doutrina e os livros como objeto de curiosidade, sem perceber a sua consequência intelectual e moral. Então é aquele que gosta de ler, gosta de saber o que está acontecendo, mas não faz nenhum movimento para se melhorar. Ele gosta do fenômeno, ele participa, ele olha, ele lê um monte de coisa, mas ele não muda ele em nada. Então Kardec fala que essa é a semente que caiu na beira da estrada. A semente foi ofertada, mas a pessoa não pegou para si. Kardec fala que a semente que caiu no pedregulho simboliza os espíritas que se entusiasmam pelas comunicações, pelas palestras, que isso fica satisfazendo a sua imaginação. São aquelas pessoas que adoram o espiritismo, falam sobre o espiritismo, discutem o espiritismo, mas, após ouvir e ver tudo isso, continuam indiferentes como antes, não mudam o seu comportamento. Vê tudo isso, legal, continua vivendo a vida do mesmo jeito, não muda nada, não faz uma mudança para melhorar. Então essa é a pedra que caiu, né, a semente que caiu no pedregulho. Kardec fala que a semente que caiu nos espinhos representa os espíritas que recebem os conselhos e os ensinos pela mediunidade. Então aquele que lê o livro mediúnico, aquele que ouve o médium falar, considera tudo isso excelente, mas é para os outros. Ai, que ótimo! Aí eles falam, muita gente, né? Eu escuto isso quando eu atendo algumas pessoas aqui, né, que têm dificuldades, as pessoas reclamam das coisas. Eu ouço muito, fulano que devia estar aqui ouvindo esses conselhos. Não é fulano, é você, é ele, né? A pessoa que está aqui, né? Não é fulano. Nossa, como fulano deveria ouvir esses conselhos? Um dia, essa semana passada, eu escutei. Uma pessoa, nossa, fulano devia ouvir esses conselhos. Não é ela que devia ouvir não os conselhos, né? Eu devo ouvir para pessoa, é você que tem que ouvir. É você que tem que pegar esses conselhos. Essas pessoas não julgam serem necessários para si próprio. Eles não acham que aquilo não é para eles, eles acham que é para o outro. O meu problema é o marido, o meu problema é a esposa, o problema é o filho, o problema é o patrão. Todo mundo é problema, menos a pessoa. E às vezes o problema é exatamente nós, né? Nós somos o nosso problema. E eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim mesmo, né? Então a pessoa não percebe isso. Então isso Kardec falava, é a semente que cai nos espinhos. Ele tenta crescer, mas os espinhos não deixam. Ele não consegue superar ele próprio. Isso tem bastante gente assim. E aí tem a semente lançada em terra boa. Essa simboliza quem? Os espíritas que, ao conhecerem a doutrina, seja por qual meio for, percebem a sua importância e se empenham de forma perseverante. Ou seja, falar, que interessante, tá, então eu vou seguir por esse caminho e vou em frente. Então, ao mesmo tempo, se interessam por praticar. E eles começam, né, o certo, como Kardec diz, é a gente começar primeiro em mim, né, em si. Eu começo comigo, depois na minha casa, depois no meu trabalho, depois na casa espírita, depois qualquer outro lugar que eu esteja. Então, esses últimos, né, ou seja, aqueles que estão pensando, olhando para si, esses poderão produzir, no decorrer da existência, com a semente recebida, 30 ou mais por cento, como disse Jesus. Então Kardec fala, esses vão poder produzir alguma coisa útil com os ensinamentos que eles receberam. Os outros não, infelizmente não conseguem ainda nem para si próprios, porque nós só conseguimos dar aquilo que eu tenho, né? Então se eu consigo fazer para mim, eu consigo dar para o outro. Agora, se nem para o outro eu tenho para dar, é porque eu estou vazio. Então, com isso, finalizamos aproveitando a frase do Chico, que eu acho muito interessante, que é essa aqui. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, que é o nosso caso, né? A gente não pode voltar lá atrás para começar de novo. Qualquer um de
nós pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, sempre está em tempo de nós começarmos a fazer a mudança, fazer o investimento em nós mesmos. E para finalizar isso, para nós prepararmos agora para o passe, eu quero ler com vocês esta oração, né, feita, escrita também pelo Chico, para que nós nos preparemos para o passe. Então vamos pedir a Deus e a Jesus que a tua luz afaste do meu caminho as trevas, que se projetam de mim mesmo, as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração, Jesus, me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Essa frase é bem baseada na parábola do semeador. Então, que eu utilize tudo aquilo que eu tenho de aprendizado para poder me melhorar e ajudar os que estão à minha volta. E com isso, eu quero convidar a equipe de médiuns para nós nos posicionarmos, para iniciarmos os passes